Muito bem, o assunto está interessante aqui nesse Vida e Saúde hoje. Você está aproveitando? Falamos muito sobre a poluição no bloco anterior e os impactos na nossa saúde. Falamos também, vocês falaram aqui sobre o ar puro, antes de falar dele estragado. Então, olha, agora é hora de conversar um pouquinho sobre a água e a luz do sol. Mas antes eu quero te dar a oportunidade de compartilhar com a gente aí como é que você utiliza esses remédios na sua vida, no seu dia a dia. Você costuma respirar profundamente? Você costuma visitar lugares mais arborizados? Você sabe onde se encontra o maior pulmão do nosso planeta? Será que é a Amazônia? Quero a sua participação. E quero saber se você usa o sol também como aliado aí na sua saúde, se você usa a água direitinho. Conta tudo pra gente usando o QR Code aqui do programa, é esse aqui, ou então digitando o nosso número que é 12982660004. Doutora Daniela, quero saber o seguinte, água. Água, a gente tem que beber 8 copos no mínimo por dia. Agora, não sei se o copo do Luiz tem que ser assim, né? O seu pode ser um copo normal americano, o meu também tem que ser grandão. Água pra quê? Será que é só para o funcionamento dos meus rins, para eu não ter pedra nos rins? Conta pra gente um pouquinho sobre como que a gente utiliza essa água que a gente tem que beber. Tudo no nosso corpo, ter praticamente 2/3 do nosso corpo, quer dizer, quase 60% precisa da água. A nossa circulação, nosso sangue não circula bem se a gente não está com água, se a gente está desidratado. O nosso olho não vai funcionar bem, não produz lágrima. A nossa saliva não é produzida se a gente não toma água. Então não é só os rins, tudo que funciona lá dentro do nosso corpo precisa de água, inclusive dentro das nossas células também, para manter o bom funcionamento. Vamos chegar aqui no nosso esqueminha, porque a gente tem esse esquema, esse modelo aqui. Eu queria que você falasse rapidamente como que, por exemplo, o nosso olho precisa de água. Pois é, a gente produz lágrima, né? A lágrima tem 3 camadas, Teru. Imagina, para proteção, antibactericida, para evitar conjuntivite, para hidratar. Então, toda vez que a gente pisca e está com aquela lagriminha, né? Então, precisa de água. Falei para você que minha mãe só tomava Coca-Cola e ela tinha um problema no olho que ela pingava um colírio todos os dias. E todos os médicos falavam que era por causa da menopausa, que secava lá embaixo, secava lá em cima. E a minha mãe é caçula de 8 irmãos e nunca tiveram problema. Todas as minhas tias, ninguém teve problema com isso. E ela ficou preocupada. E uma vez ela foi conosco fazer um trabalho voluntário e só tinha água para tomar, não tinha refrigerantes. E ela começou a tomar água. Foi obrigada a tomar água. Voltou ao normal o olho dela. Ela estava desidratada, olha que loucura. Então o olho precisa da lágrima e que é produzida com água. O nosso cérebro, 70% dele é água, gente. Olha aqui, dá para ver? Olha aqui, ó, todo 70%, irrigado. Não é? Quando a gente pega, a gente corta isso e sai. O cérebro é uma coisa palpável, parece uma gelatina meio dura, parece aquela massinha de modelar a consistência dele. E 70% do nosso cérebro precisa de água. Aqui, por fora, né, dentro das artérias, lá dentro. Então a gente precisa de água. Tanto é que um dos grandes sintomas da desidratação por falta de água é a dor de cabeça. Muita gente tem muita dor de cabeça porque não bebe água de forma suficiente, né? E a gente tem também, Teru, a importância da água aqui nas nossas vértebras, né? Então aqui a gente vê as vértebras e entre uma vértebra e outra a gente tem os discos, que são verdadeiras molas, né? Que são amortecedores do peso. E esse disco, ele tem água no seu interior, ele tem um líquido. Se a pessoa não bebe água, não faz exercício, não faz alongamento, esse disco resseca e pode causar a famosa hérnia de disco, que muita gente aí que deve estar assistindo já sofreu disso e sabe como dói. Então, eu estou imaginando que as nossas cartilagens também do joelho aí também tem bastante água. Tudo que dobra, Teru, tudo que dobra precisa ser lubrificado, precisa de hidratação. Então, os ossinhos da mão, né, os ossinhos do joelho, tudo precisa, os pés precisam de água. Agora, mesmo que eu tenha um diagnóstico de artrose, artrite, por exemplo, se eu bebo água, eu posso, de repente, ajudar o meu corpo a ter menos dores, não sei? Com certeza, você está hidratando, né? E aí você tem que trabalhar a inflamação também. Tá, agora virei aqui o esqueminha para cá, para você falar um pouquinho sobre como a gente aproveita a água para os outros sistemas do nosso corpo, ou órgãos. Aqui, ó, vamos virar o boneco de lado também, para a gente mostrar aqui a língua dele.
Ontem a gente já falou um pouquinho da alimentação e aqui a gente tem 3 pares de glândulas salivares, 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. E a saliva, a gente falou ontem, se você não toma água entre as refeições, você não vai ter saliva suficiente. Não tendo saliva suficiente, você não tem água na hora de comer, fica com aquela boca seca e você começa a tomar algum líquido. Só que nesse líquido não vai ter aquelas enzimas que vão quebrar o amido que você comeu. Então a digestão fica prejudicada quando você toma líquido, não é só por causa... Não é só para molhar o alimento. Só para molhar, porque não vai ter as enzimas que a saliva produz. Interessante. Então, olha só, você vai sentir sede. Por isso que a gente tem que tomar bastante água entre as refeições. Para que quando a gente chega na refeição, a gente tenha bastante saliva, né, para fazer a digestão do alimento. Porque tem gente que fala, tô com problema de digestão, doutora, eu tô com problema de digestão, mas não come, não mastiga direito e não toma água entre as refeições para fazer também a digestão já na boca, aí vai ficar tendo problema de digestão mesmo e vai ficar tomando remédio, sem precisar. Queria que você falasse um pouquinho agora dessa água sendo aproveitada por... Vou deixar você tirar aqui. Tá. Sendo aproveitada pelo nosso coração. É interessante, Teru, que a gente bebe a água, né, e ela vai descer por aquele caninho que a gente mostrou, vai ser absorvida e ela vai entrar na circulação. E essa água vai chegar aqui no coração e vai ser bombeada para o corpo inteiro. Então o coração bombeia a água e essa água vai para onde? Vai para o cérebro, vai para o seu rim, para o seu fígado, vai lá para a ponta do dedo do seu pé. Vai nutrir tudo. Ela vai nutrir todos os lugares, levando os nutrientes, as vitaminas, os minerais, porque o nosso sangue, 90% dele é água. A maior parte do sangue é água, então se você não tem água suficiente no sangue, ele fica mais grosso, mais viscoso, sabe? Ele fica como se fosse um óleo e aí ele não consegue passar pelos caninhos que são os nossos vasos sanguíneos. Interessante, né? Você falou até a ponta do dedo e eu fiquei pensando, uma pessoa que está desidratada, até o cabelo fica seco. A pele, né, Teru, vai ficar mais seca, o cabelo vai ficar mais seco, a boca, o nariz. O nariz, a gente nem falou do nariz, ele fica mais desidratado também. E lá no nariz a gente tem essa aguinha que sai, que tem bastante anticorpo, IgA que a gente fala, que é um anticorpo que ajuda a combater os vírus. Então quando a gente está muito ressecado, igual o ar está ressecado e você não está tomando água suficiente, você produz menos muco, né, menos dessa aguinha no nariz e nas vias respiratórias você fica mais propenso a ter viroses. Olha só, e você aí pensando que a água é só no verão, nada disso. Nada disso. E a história segue, né? Porque a gente tem o sistema circulatório aqui, a gente tem o intestino, você falou bastante ontem sobre a digestão. Vamos dar um detalhe aqui nesses vasos mais escuros aqui, ó, isso aqui mostra o sistema linfático. Tá. Então, os vermelhos e os azuis são as veias e as artérias, e esses pretinhos são os vasos linfáticos, e aqui os nódulos linfáticos, né? E eles filtram o sangue, eles fazem uma faxina geral das toxinas, e a gente precisa de água também para eliminar as toxinas do nosso corpo, mobilizar a circulação e, inclusive, fazer os rins funcionarem, né? Para eles filtrarem o sangue. E quando eu já tenho uma retenção de líquido, já tô mais com, vocês falam edema, a gente fala tô inchada, né? Aperto, a pele não volta. Eu devo diminuir a quantidade de água porque o meu corpo já está retendo, doutora Dani? Olha, boa pergunta, hein, Teru? Se você está fazendo atividade física, igual o Luiz falou, a drenagem linfática, o que está acontecendo? A gente está comendo tanta porcaria, né? E está respirando tanta porcaria que o sistema linfático não está dando conta. E aí a gente paga para alguém fazer uma drenagem mecânica de ficar empurrando. Se nós fizéssemos, né, não intoxicasse tanto o corpo com a comida, o ar que a gente respira, ou outras toxinas, e fizesse mais exercício, porque exercício, o músculo contrai, relaxa, ele vai bombeando esses vasos sanguíneos. A gente conseguiria eliminar muito mais fácil. Então, se você está aí ficando muito inchado, primeira coisa que você precisa fazer é deixar de intoxicar pela boca e também fazer mais atividade física. O músculo precisa lá, ó, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Tá. Mas eu posso beber água se eu tiver com retenção de líquido, doutor? Pode beber água, deve beber água para o rim poder trabalhar e numa quantidade adequada, né? A gente recomenda ter uma continha simples, tá? Para você que está aí em casa, 30 ml de água para cada quilo de peso que você tem todos os dias. Então, por exemplo, se você é uma mulher que pesa 60 quilos, você vai multiplicar 60 vezes 30, tá? Pega um papel, uma caneta, calculador, o seu celular, faz a sua continha.
Então, nesse caso, 60 vezes 30 dá 1.800 ml, que é 1,8 litro, aproximadamente 7 copos de água para uma mulher que tem 60 quilos. Aí fica fácil, né? Essa conta ficou fácil da gente fazer. Vamos trazer uma interação aqui sobre isso que a gente está falando. Quem está com a gente agora é a Ilzene Ramos. Olha a garrafinha dela, adoro beber água, olha a minha garrafinha. Uma senhora garrafinha, hein, Kedu? Agora tá na moda essas garrafinhas de Deve caber 1 litro nessa garrafinha aí. Tá certo, é uma meta se você entendeu que precisa disso para beber. Agora eu quero saber o contrário, se a gente exagera na água, porque também nós estamos vivendo em épocas de extremos. Bebe 6 litros de água, 5 litros de água, isso pode trazer prejuízo, gente? Teru, é muito difícil a gente abusar da água, porque o rim, se ele estiver funcionando bem, ele vai conseguir eliminar esse excesso. Então, a menos que a pessoa tenha um problema de insuficiência renal, aí é um problema, né? Mas assim, para você ter uma intoxicação por água, você teria que beber quantidades assim absurdas, né? Então é muito difícil. Muito mais gente morre pela falta da água do que pelo excesso. Tá bom, tá bom. Vamos seguir em frente? Eu tenho certeza que tem muito mais para falar sobre a água aqui no nosso corpo, mas a gente quer falar também sobre a nossa necessidade da vitamina D. E não só dela, mas também da luz do sol na nossa saúde. Nós temos aqui uma pessoa, uma menina, uma mulher se deliciando com a luz do sol. Em anos atrás, aqui no Brasil, era comum as mulheres e os homens se bronzearem muito. Hoje em dia, a gente vê um excesso de proteção. Vamos falar um pouquinho de alguns benefícios aqui do sol. Aliás, eu queria que o senhor falasse, doutor Luiz, sobre o sol que dá para a gente a vitamina D? Existe uma confusão aí. Nós temos a vitamina D extremamente importante, né? Uma parte pode vir de alguns alimentos e a grande parte a gente fabrica através do sol. Então, quando você toma sol, os raios solares batem na sua pele, eles causam ali uma reação química. A gente tem moléculas de colesterol ali na nossa pele e esse colesterol é transformado pela luz solar em vitamina D. Olha que legal! Então, quando você toma sol, você diminui o seu colesterol, produz a vitamina D, que vai melhorar os seus ossos, vai melhorar a sua imunidade, vai te proteger contra uma série de doenças. A galera que está com colesterol lá em cima vai viver no sol agora, né? Vamos trazer mais uma interação aqui na nossa tela? A Marissa mandou o seguinte, ó, a vitamina D sintética e a que fazemos quando tomamos sol traz os mesmos benefícios ou elas agem de forma diferente? E aí, quem vai falar sobre isso, doutor? A molécula de vitamina D que a gente toma, né, geralmente é a 25-hidroxivitamina D. Então a gente consome essa vitamina, ela vai ser absorvida e logo depois ela vai precisar passar por mais uma reação química no organismo para virar a forma ativa da vitamina D. Mas ela é sim a mesma molécula, tá? Então você pode ficar tranquilo. Claro, a gente sempre tem que priorizar o sol, porque ele tem muitos outros benefícios além da vitamina D. Mas se ela estiver baixa, você também deve sim tomar a suplementação. Vamos trazer um raio aqui então sobre esse sol aqui de benefício. Ele diminui o risco de depressão, doutora Daniela. É impressionante que o sol, não sei se já aconteceu de você tomar o sol, ficar bem assim relaxadinho, sabe, com um biquinizinho, 15, 20 minutinhos, e você tem aquele relaxamento, aquela coisa gostosa, parece que você levou um abraço. Essa sensação gostosa é produzida pela pele. Quando o sol bate na pele, a gente produz o que a gente chama de beta-endorfinas, que são esses hormônios do bem-estar, e a gente sente que foi abraçado. Então, as pessoas que tomam o sol, elas sentem esse bem-estar e têm menos risco de ter depressão. Tanto é que em cidades que não tem muito sol, como Curitiba, Londres, nessas cidades mais escuras, aqueles países nórdicos que ficam 4 meses lá sem sol, Canadá também, ano passado a gente foi para lá, o pessoal fica com sol 4 meses e 8 meses sem sol, eles têm muito mais risco de ter depressão, uma depressão que a gente chama de sazonal. O humor fica prejudicado, o sono fica prejudicado e maior risco para depressão. Pela falta, gente. Pela falta. Ó, além da vitamina D, então, tem essa diminuição do risco da depressão, tem também uma melhora da qualidade do sono. Exatamente, Teru. Quando a gente toma sol, né, a luz solar entra no nosso olho e ela conta para o nosso cérebro que é dia. Então, nesse caso, o nosso cérebro entende que é dia e todas as funções que o corpo tem que fazer acontecem.
Quando anoitece, o sol se põe, para de entrar essa luz e aí o cérebro entende que é noite e começa então a fazer as funções da noite, reparação do organismo, restauração por completo. Então a gente precisa desse contraste entre o dia e a noite para o cérebro entender que horas são. Se você passa o dia todo dentro de um ambiente fechado, escuro e não toma sol, na hora que chega a noite, o cérebro não percebe tanto essa diferença e aí você não vai ter esses benefícios. Interessantíssimo, gente. Ele também, e eu acho que também aqui envolve esse relaxamento que o sol vai promover, que vai afetar a noite também, porque às vezes a gente está tão pilhado, vou chamar assim, né, preocupado ou sofrendo, e o sol pode ajudar a gente a relaxar um pouquinho. Com certeza. Outro benefício, ele protege o organismo contra doenças. Que doenças a gente poderia pensar, doutora? Olha que interessante, né? Tá todo mundo com medo que o câncer aumenta o risco de câncer de pele, mas na realidade ele protege contra vários tipos de câncer, do esôfago, da próstata, da mama. Vários tipos de câncer são evitados se a gente tomasse mais sol. Então, o colesterol também, pessoas que tomam mais sol têm um nível de colesterol um pouquinho mais baixo, porque realmente elas produzem, não é? Aquela vitamina D que fica debaixo da pele, que depende daquela molécula de colesterol. Então, além da depressão, né, da parte, a insônia que vai melhorar. Então, muitas coisas o sol traz de benefício. A gente pode também lembrar, Teru, das doenças inflamatórias, né? A vitamina D, ela tem um papel anti-inflamatório. As doenças alérgicas são menos comuns em quem toma sol. Então, o sol protege contra o câncer, melhora também a sua imunidade. E você vai ter muitos benefícios na saúde física, saúde mental, na saúde emocional também. Tô gostando de ver, gente. Tem mais um benefício ou dois aqui que a gente vai tratar hoje. Esse aqui, ó, vem pra cá. Eu queria que vocês falassem então do aumento da vitamina D. Quanto de exposição ao sol eu preciso? E eu preciso estar de biquíni para ter esse benefício? Agora foi inverno. Será que se eu tomar sol em dias nublados, eu tenho a fabricação da vitamina D? Para a gente produzir a vitamina D, o raio UVB do sol precisa bater na pele diretamente. Se você tiver com filtro solar nas mãos ou em qualquer outro lugar, você não vai conseguir produzir a vitamina D. Então, primeiro de tudo, tem que estar sem filtro solar. Se você toma de 15 a 20 minutos por dia, né, no verão, por exemplo, e você é mais branquinho, ok. Agora, se você é mais escurinho, quanto mais escura a pele, mais a gente precisa se expor ao sol, tá bom? Então, se você tem dificuldade de ficar bronzeado, é mais branquinho, você toma lá de 10 a 15 minutinhos. Se você é mais escurinho, um pouquinho mais. Se está no inverno, como no inverno o raio solar bate na Terra de uma maneira mais perpendicular, não está batendo direto, não é a incidência dele, não é direta, então a gente precisa ficar mais tempo. Pode ficar 1 hora, às vezes 2 horas. Você não precisa ficar pelado, né? Quanto mais exposto, menos tempo. Mas se você vai ficar só com os braços para fora na hora do almoço, por exemplo, com as pernas, aí você fica lá de 10 a 15 minutos. Importante falar, Teru, para as pessoas não se queimarem, né? Porque as queimaduras solares aumentam também o risco do câncer de pele. Então, uma regrinha bem fácil, né, para quem está em casa é o seguinte: se você for tomar sol e você perceber, por exemplo, que em 30 minutos você ficou vermelho, sofreu ali uma leve queimadura solar, você tem que calcular para sempre tomar a metade dessa quantidade de tempo. Então, se em 30 minutos você fica vermelho, da próxima vez tome 15, né? E esse tempo vai variar, se é inverno, se é verão, se você mora no sul, no norte do Brasil, se você tem uma pele muito clara, uma pele mais escura. Então, você precisa conhecer o seu tipo de pele e como é que você reage ao sol. Legal. O último benefício que eu queria trazer aqui hoje, existem outros, muitos, vários, mas a gente vai falar agora sobre a moderação do humor. Tem a ver com a diminuição do risco de depressão, mas vamos falar do humor. Então, as pessoas que acabam não tomando sol, elas têm mais risco de dormir mal, porque não tem a produção da melatonina pela glândula pineal, que é uma glândula que fica bem aqui no meio do cérebro, ela goteja a melatonina quando você tem uma exposição no sol e vai para um ambiente totalmente escuro à noite. Então, lá pelas 10 da noite começa essa produção de melatonina, que é um hormônio que regula vários outros hormônios dentro do nosso corpo. Peraí, só um pouquinho. Ela está falando de exposição ao sol e da produção de melatonina, não de melanina, porque existe a melanina que protege do sol também, né, doutora? Sim, que deixa a nossa pele um pouquinho mais marronzinha, bronzeada. É a melatonina, que é esse hormônio que está todo mundo comprando aí para tomar. Naturalmente a gente produziria se tomasse o sol.
E aí, produzindo melatonina, a gente dorme melhor, dormindo melhor, tem humor melhor. Então, uma coisa está ligada com a outra. Incrível, né? A gente percebe na prática, né, Teru? Aquele dia escuro, cinzento, nublado, parece que a gente fica mais para baixo, né? E quando começa o verão, aqueles dias bonitos de sol, né? Ou mesmo no inverno, mas aquele tá um dia fresquinho, mas um dia bonito de sol, parece que a gente fica mais animado, nosso humor fica melhor, né? O sol, ele é um remédio de Deus que foi colocado aqui na Terra para nos dar vida e também felicidade. A gente vê os nordestinos, né? Que felizes que eles são, não é? São animados, alegres. Faz diferença, com certeza. E na Bíblia a gente vê também Deus sendo comparado ou sendo expressado como o sol da justiça. É poderoso. Vamos trazer uma interação nesse momento? Quem está com a gente é a Lucimari. Olha só o que ela diz. A Semana Sou Saúde tá show. Acompanho o seu programa há anos e já fiz algumas mudanças, mas esta semana está me fazendo refletir que ainda preciso fazer muitas mudanças para o bem da minha saúde. Aproveito algumas tarefas de casa pela manhã na varanda para pegar sol e ainda coloco minha mãe de 97 anos também. Remédio gratuito de Deus para nós, mandou a Lucimar, que está com um sorrisão aí na foto, ó. Linda. Parabéns. Ó, o Elcino mandou aqui, onde tem o ar puro, sol e água saudável. Foto linda. Delícia. Obrigada, seu Elcino. Obrigada a você, Lucimar, também que mandou aqui. Você viu? Se a gente entender a importância desses remédios na nossa vida, a gente vai dar um jeito de encaixar o uso deles na nossa rotina. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Fazer você entender. E Deus vai te ajudar também aí, porque tudo aquilo que é para o seu benefício, Ele deseja para você. Vamos para o intervalo? Rapidinho e a gente volta aqui trazendo o terceiro episódio da série Princípios que Curam. E ainda hoje você acompanha aqui um pouquinho de história. Hoje é aniversário de 13 anos do Vida e Saúde e você é nosso convidado para ficar até o finzinho com a gente. Até já!